Pessoal, vamos começar aqui o nosso quarto vídeo sobre probabilidade de variáveis aleatórias. Esse é o segundo vídeo da parte 2, né? Estou dividindo um curso em diversas partes ou módulos, né? Online. Esse é o módulo 2, a parte 2. Então esse é o segundo vídeo da parte 2. Por isso que eu estou chamando de parte 2A e parte 2B, né? Esse é o vídeo parte 2A, né? A parte 1 é o módulo 1. Tiveram duas partes, dois vídeos, parte 1A e B. Essa é a parte B, né? O vídeo B da parte 2. Então é o quarto vídeo no total, para finalizar esse módulo 2. A gente terminou vendo no último vídeo variáveis aleatórias, histograma, variáveis aleatórias, histograma, tamanho de limite central, valor esperado, né? Média estatística e média amostral e variância. Agora a gente vai ver esses três tópicos aqui para finalizar essa parte. Então vamos lá. Depois de variância. Então a gente terminou vendo variância, né? Então agora a gente vai ver o momento. Então o que são momentos? A gente viu que o valor esperado ou a média estatística, né, a variância são grandezas estatísticas. O valor esperado é uma medida de tendência central e a variância é uma medida de dispersão. E ambos a gente viu também que a variância, né, pode ser visto como um operador esperança, né? Um operador esperança de uma função da variável aleatória. No caso, a função seria x menos a média estatística ao quadrado. E agora a gente vai ver outras grandezas muito conhecidas, que são os momentos, né? Que é definido a partir do operador esperança. Então, como eu falei, o operador esperança eu posso tirar a esperança de uma função de uma variável aleatória. Então, o momento, né, o momento de ordem n, ou enésimo momento, tem duas formas de falar, né, o enésimo momento ou o momento de ordem n, é simplesmente a esperança do x elevado a n. Tá? Sabe para que serve isso? A gente vai ver já duas grandezas muito importantes que são definidas a partir dos momentos. Tá? Então, isso que é definido assim. No caso, aí eu acabei botando a definição aqui para o caso contínuo, né? Para o caso discreto é semelhante, né? A gente colocou aqui para a esperança, aqui, ó, a variância, né, que é o caso contínuo e o caso discreto, né? No caso discreto, em vez da integral, você tem um somatório e no lugar da densidade de probabilidade multiplicada pelo dx, você tem a probabilidade, a função massa, né? Então, que seria a mesma coisa, tá? Se fosse colocar, eu não coloquei aqui, mas se fosse colocar para o caso discreto, seria o somatório de x elevado a n vezes a função massa, tá? Ok? E também existe o chamado momento central. O que é o momento central? Você pega a variável aleatória, subtrai a média, estatística, valor esperado, e eleva a n, tá? Mesma coisa aqui, eu coloquei a definição para o caso contínuo, e para os casos discretos seria o somatório no lugar da integral, e no lugar desse f de x dx teria a função massa de probabilidade, tá? Então, o momento central, na verdade, é o que a gente vai mais usar. O momento central, ele é uma medida de tendência central também. Opa, cadê? Certo? Momentos centrais são medidas de dispersão. Medidas de dispersão, tá? Esses momentos centrais aqui, ó, para ordem par, mal esqueci também. Para ordem par, eles são medidas de dispersão. Se você botar n igual a 2 aqui, ó, se você preparar, para começar, se eu botar n igual a média estatística que vale ao primeiro momento, tá? Então, esse caso aqui, se eu botar n igual a 1, eu tenho uma média estatística. Então, o primeiro momento é a média estatística, né? E se eu botar n igual a 2 aqui embaixo, eu tenho uma variância. Então, a variância equivale ao segundo, né? É o segundo momento central, tá? E se eu colocar outros valores de par aqui, eu tenho outras medidas de dispersão, tá? Se eu colocar aqui 4, 6, eu vou tendo outras medidas de dispersão. Só que medidas de dispersão que vão tendo um sentido um pouco diferente, né? Qual a diferença de eu colocar n igual a 2 e n igual a 4, né? Eu vou estar, de ambas as formas, quando eu coloco n igual a 2 aqui, ó, eu vou estar calculando, né, a energia do erro entre x e a média, né? Tá? Estou levando ao quadrado. Vou colocar aqui, peraí. Se eu coloco, no caso da variância, eu coloco n igual a 2. Então, eu vou estar calculando a energia desse erro entre o x e a média. Agora, se eu coloco n igual a 4 aqui,
Então, eu vou estar pegando o erro entre x e a média e vou estar levando a quarta potência. Grosso modo, eu tô calculando a mesma coisa, o quão o sinal se dispersa em torno da média. Tá? Só que a diferença é que quando eu levo a quarta potência, eu estou dando mais importância aos grandes erros. Né? A gente sabe que quando a gente eleva ao quadrado, a gente acentua as diferenças. Né? Um erro que é grande vira maior ainda, um erro que não é tão grande. Né? Quanto maior quando eu levo ao quadrado, por exemplo, sei lá, um erro de tamanho 2 e outro tamanho 3. Né? O 2 ao quadrado vira 4, 3 ao quadrado vira 9. Né? Então a distância aumenta. Né? Agora, se eu pegar esses dois erros, um erro de tamanho 2 e um tamanho 3, e elevar a quarta potência, né? 2 elevado a 4 é 16, 3 elevado a 4 é 81. Então, quanto maior for o erro, quando eu levo a quarto, a diferença entre os erros se intensifica ainda mais. Os maiores erros passam a prevalecer. Tá? E quando eu levo a 6, então aí mais ainda, entendeu? Quanto maior for esse exponente, eu estou calculando a mesma coisa, a dispersão em torno da média. Só que eu vou dando importância aos grandes erros. Certo? Eu vou dando um peso maior para aqueles erros muito grandes, ao pior caso, a variável a amostra que mais se desvia da média, tá? Ou seja, as chamadas caudas de distribuição, né? Uma distribuição de probabilidade, que é o PDF aqui, ó, essas partes aqui são chamadas caudas, são as partes que estão longe, certo? Da média, mas que em geral, às vezes, tem pequena probabilidade de acontecer, tá? Então, quando eu uso valores n igual a 4 e 6, eu estou dando mais importância a essas caudas aqui. Por que são essas caudas? São os valores que estão muito longe da média, certo? Então, esses momentos centrais, como a gente vai ver daqui a pouco, eles são importantes para medir essas caudas, ou seja, o quão os valores que são muito improváveis de acontecer estão presentes, tá? Vamos só guardar essa ideia, daqui a pouco eu volto para ela, tá? Ok? Porque antes eu vou falar... eu posso não pular falar logo, tá? Vou logo falar. Então, existe uma medida muito famosa que é a kurtose, né? Em inglês, kurtosis, que é definida dessa forma aqui, ó. Ou seja, ela é o momento central de ordem 4, né? Que foi eu acabei de falar, aquele ali, né? Só que ele é normalizado. A gente chama esse momento normalizado ou momento central normalizado. Normalizado pelo quê? Pelo desvio padrão à quarta. Então, isso aqui dá uma coisa adimensional, tá? Para não ter dimensão. Eu estou levando a quarta em cima e levando no final das coisas, levando a quarta embaixo, né? Então, certo? Então é o momento central normalizado que chamam, tá? Certo? Então a kurtose, que posso ter visto dessa forma também, lembra, isso aqui é uma constante, eu posso botar para fora da espera. Eita. Pronto. A kurtose, que é esse momento de ordem 4, como eu falei, ela está ligada às caudas da distribuição. Se esses valores mais longe da média, se eles estão muito presentes ou não estão muito presentes, se são prováveis ou não, né? Quando eu falo de cauda, valores que estão longe da média, eu estou me referindo a valores distantes da média em termos de desvio padrão. Normalmente quando a gente fala assim, esse valor está distante da média, porque ele está tantos desvios padrões da média, certo? Normalmente a gente mede essa distância de um ponto até a média em termos de quantos desvios padrões a gente está da média. Por quê? Porque vamos por dois casos, eu tenho essa mesma curva aqui, mas eu estou medindo, sei lá, alguma medida financeira aqui, dinheiro. Numa delas eu estou usando a escala, milhões de reais, certo? Então eu posso estar bem pertinho da média, posso estar bem aqui, ó. Mas ainda assim, essa distância aqui dá não sei quantos milhões de reais. Né? E no outro gráfico, se eu estiver medindo em centavos, eu posso estar longe que só, mesmo assim não deu nenhum real, entendeu? Posso estar bem aqui e ainda assim só deu nenhum real. Então, normalmente a gente usa essa medida normalizada, que é a quantos desvios padrões a gente está da média. Tá? Então, as caudas querem dizer isso. Quão provável é ou não um valor que está muitos desvios padrões da média de acontecer. Certo? Depois eu vou falar disso aqui, tá? Então, a kurtose mede isso, tá? Esse achatamento. Então, a gente costuma dividir as distribuições com relação à kurtose em 3 casos, né? O primeiro caso é quando a kurtose é igual a 3, tá? Que é a kurtose da gaussiana. A gaussiana tem kurtose igual a 3. E essas distribuições são chamadas mesocúrticas, tá? Então, as distribuições que têm kurtose igual a 3, ou aproximadamente 3, né? Elas têm a cauda dela tem a aparência da cauda de uma gaussiana. Certo?
Tá? É mais ou menos como a cauda de um gaussiano. Não quer dizer a gaussiana normal, não, aquela padronizada de média zero variância, não. Qualquer normal, certo? Qualquer normal, tá? Lembrando que, ó, a curtose, já estou normalizando aqui para o padrão a quarta, ou seja, pela variância ao quadrado, ou seja, a curtose não depende da variância, tá? Não é normalizado pela variância ao quadrado, ou seja, é um negócio que independe da variância, tá? Ok? Então, ela tem mais ou menos a aparência da cauda de um normal, ou seja, um normal com qualquer variância, tá? Ok? Aqui é mais ou menos o jeitão dela, aqui é um jeitão não gaussiano, né? Tá? Então, a curtose 3, a gente considera que não é a curtose alta nem baixa, é a curtose padrão, que a gente costuma, certo? Inclusive, tem vários autores que definem a curtose dessa forma aqui. Ó, eles botam menos 3, né? Que é para dizer que se for 0 é mesocúrtica, se for maior ela é grande, se for negativa é pequena, entendeu? Então, alguns autores definem isso. A gente vai usar essa definição aqui mesmo, tá? Quem define a curtose dessa forma aqui de cima, costuma chamar essa definição aqui de baixo, com menos 3, de curtose em excesso, tá? Que é o que a gente vai usar aqui. Ok? Mas alguns definem a curtose desse jeito aqui, como está aqui embaixo. Ok? Mas não é o nosso caso. E se a curtose for maior? Bom, se for maior do que 3, ou maior do que 0, pela segunda definição, né, a gente vai chamar essas distribuições de leptocúrticas. Não precisa decorar esses nomes não, tá, pessoal? É só saber o que é, tá? Então, o que é a leptocúrtica? É uma curtose alta, ou seja, ela pode ser chamada cauda pesada. O que é uma cauda pesada? É que significa que os valores que estão longe da média, ou seja, há múltiplos do desvio padrão, há vários padrões da média, é relativamente fácil obter esses valores, entendeu? Ou seja, são distribuições, repito, aqui tudo a gente está medindo em termos de desvios padrões, tá? Porque, logicamente, se a gente não fizer isso, logicamente a distribuição que tem uma variância grande tende a ter valores longe da média fáceis, né? Se você pegar uma variância, só uma gaussiana com variância alta, vai ser fácil obter valores da média, tá? Mas aqui a gente está considerando a distância como em termos de desvios padrões da média, tá? Ok? Então, as distribuições de caudas pesadas são as distribuições em que é fácil obter valores que estão a vários desvios padrões da média. Tá? Então, isso aqui é a cauda. Cauda é os valores muito distantes. Tá? Então, cauda pesada é isso, que é uma analogia com massa, né? Probabilidade de massa. Cauda pesada é a cauda provável. Né? E cauda é o valor que está muito distante da média. Então, cauda pesada seria os valores muito distantes, são relativamente prováveis. Tá? Ok? Então elas têm essas caudas que decaem mais lentamente. Tá? Um exemplo é a distribuição T de Stewart, tá? Ela é leptocúrtica. Tá? A gente nunca não está estudando aqui, mas enfim, é uma distribuição bem conhecida, usada em estatística. Tá? Okay? E por fim, se a curtose for menor do que 3, ou negativa por essa definição, né? Ou seja, elas são chamadas de platicúrticas. O que são as platicúrticas? Elas são mais achatadas do que a distribuição normal. Ou seja, o pico é mais baixo, ela tende a ser mais plana, digamos assim. Essa aqui é mais pontuda e decai mais aos poucos, essa aqui tende a ser mais plana, entendeu? Por exemplo, o uniforme. Chama uniforme, né? Que a gente sabe como é que é plana assim, ela é platicúrtica, né? O que é a platicúrtica? Ou seja, ela tem uma cauda leve, não tem cauda. Ou seja, os valores muito longe do desvio padrão são difíceis de ocorrer. Como nesse caso aqui. Nesse exemplo, tem, ó, aqui vira 0. Então, a partir daqui, eu não consigo obter nenhum valor tão longe assim da média. A partir daqui, eu não consigo obter esses valores. Como a distribuição uniforme também. Então, as distribuições platicúrgicas, elas têm a cauda leve, ou seja, é difícil obter esses valores que estão a muitos desvios padrões da média. Tá? Aqui é um exemplo das três juntas daqui, ó. Então, e por que a gente estava falando de curtose aqui? Principalmente para quem trabalha com reconhecimento de padrões, machine learning, assim, é muito comum se usar a curtose nesses casos, assim, como em processamento de sinais, reconhecimento de padrões, porque ela traz muita informação relevante. Por exemplo, é muito usado como uma característica, né? Não sei se vocês conhecem, né, de reconhecimento de padrões, existe aquela etapa de extração de características, né? Então, a curtose é muito usada como uma característica de um sinal. Tá? Beleza? Deixa eu ver aqui, acho que já falei tudo de curtose. Bom, existe outra grandeza conhecida que é a assimetria, o skewness. Né? A assimetria já é um momento de ordem 3. Né? Você veja que eu falei que os momentos centrais de ordem passam medidas de dispersão. Né? Como eu dei esse exemplo aqui.
Esse aqui. Já os de ordem ímpar, não. Aí eles já tendem a ser medidas de tendência central. Certo? Aliás, não necessariamente, desculpa. Não necessariamente. Para n igual a 1, sim, né? Tá. Então, no caso de n igual a 3, a gente tem a chamada assimetria, o skewness, né? Que é o quê? É o momento central de ordem 3 normalizado também. Ou seja, normalizado para reduzir o padrão ao cubo. Tá? Então, isso aqui é o momento central de ordem 3 normalizado para reduzir o padrão ao cubo. Tá? Então, a assimetria é a média cossimétrica da distribuição. Tá? Então, uma distribuição que tem assimetria, esses skewness, né, igual a zero, ela vai ser assim, uma distribuição simétrica. Tá? Okay? Se for uma distribuição com assimetria positiva, ela vai ser dessa forma aqui. Ó. Ela vai ser assimétrica, onde para o lado esquerdo ela cai mais abruptamente e para o lado direito ela demora mais a cair, ou seja, você tem a cauda mais pesada para esse lado aqui. Tá? E se for assimetria negativa, então eu vou ter esse jeito aqui, ó, certo? Eu tenho a distribuição caindo mais lentamente para o lado esquerdo, tá? Ok? Eu vou falar mediana e média depois, tá? Então é uma medida de quão assimétrica é a distribuição. Também é muito usado em reconhecimento de padrões para caracterizar uma distribuição, tá? Também é bastante utilizado a assimetria. Tá? Então eu falei de momentos e momento central muito para falar também de assimetria e curtose, que são duas grandezas bem relevantes. Ok? Então, vamos continuar aqui na mesma linha de falar de medidas estatísticas, só que essas medidas agora não são momentos. Vou falar de outras medidas importantes, mas que não são momentos. Né? Em particular, eu vou falar de medidas de tendência central, tá? Assim como a média. Né? A média, ou seja, estatística ou amostral, ela tem alguns problemas. Né? O principal dela é que se a distribuição for muito assimétrica, como eu acabei de falar aqui, né? Nesse caso aqui, ó, se ela for muito assimétrica, esse caso da esquerda e da direita, você vê que a média pode ser muito deslocada, tá? Pela cauda. Tá? Uma distribuição, no caso de distribuição muito assimétrica, a média pode não representar um valor típico da distribuição. Como está esse exemplo aqui? Ó? Eu botei esse exemplo aqui, é um exemplo bem quase simétrico. Mas essa outra aqui é um exemplo bem assimétrico. Você vê que a média está aqui bem longe do que intuitivamente seria, a gente imaginaria que seria uma média. Por quê? Porque essa cauda aqui está descendo muito devagar. Entendeu? Isso ocorre por quê? Porque se eu tenho uma distribuição muito assimétrica, às vezes os valores muito extremos, muito grandes, nesse caso aqui muito grandes ou muito pequenos, podem puxar a média para cima. Certo? É um exemplo muito clássico disso, né? Em países com muita desigualdade, quando você olha a renda per capita ela está, digamos assim, maquiada. Porque as pessoas muito ricas, os multimilionários, bilionários, eles puxam a renda média para cima, que é o caso exatamente do Brasil. Né? A gente olha a renda per capita do Brasil, a maioria da população não tem aquela renda, tem uma renda menor do que aquela, porque as pessoas muito bilionárias puxam a renda para cima. Né? Então a média nem sempre ela é um valor típico da distribuição. Por conta disso, porque às vezes os valores muito extremos, né, esses caudas puxam a média para perto delas. Né? Certo? Outro problema é que, bom, depois eu falo disso, tá? Depois eu vou falar disso aqui, não vou falar agora não. Para resolver esse problema da média, existe a mediana, né? A mediana, grosso modo, é definida como o valor que separa a metade maior da metade menor de uma distribuição de probabilidade. Ou seja, abaixo da mediana eu tenho metade dos dados e acima da mediana a outra metade dos dados. Certo? Como se fosse o valor do meio do conjunto dos dados. Né? Tem duas formas de medir a mediana. Tem a mediana, assim como na média, né? Tem a média estatística e a média amostral. A média estatística é um valor teórico, a média amostral é obtida através das amostras. A mediana é a mesma coisa, tem a mediana amostral e a mediana estatística, chamada mediana populacional. Vou começar com a mediana amostral, que é a média que seria a mediana obtida através dos dados, através das observações. Né? Então, o que é a mediana amostral? Ela divide as observações em grupos de iguais tamanhos, eu ordeno as observações e pego a observação do meio. Certo? Nesse caso aqui, ó, vamos supor que eu tenho essas observações, vou ter um caso bem simples aqui. Vamos supor que essas foram as observações, eu ordenei as observações.
Tá? Então eu pego a observação do meio, 6. Então aqui a mediana é 6. Então abaixo do 6 tem 3 valores, acima tem 3 valores também. Tá? Se eu ver um número par de amostras, tá? Então eu pego os dois do meio, ó, e tiro a média. 4 mais 5 dividido por 2 dá 4,5. Então a mediana é 4,5. A mediana, significa que acima dela tem um número X de amostras, abaixo dela tem um número X de amostras. Então isso faz com que a mediana ela não seja sensível a esses extremos, né? Esses chamados outliers. Né? Outlier é um ponto muito fora da curva, né? Muito longe da média, muito fora da curva. Né? Então ele não sofre com isso. Por quê? Ele só sofre desde que metade dos dados sejam contaminados. Vamos supor que no lugar desse 9 aqui fosse um outlier, 90. A média não mudaria. Então, a média não mudaria, continuaria 6 aqui. Nesse caso também, em vez de 9 fosse 90, 9 milhões, a média continuaria 4,5. Tá? Então a média amostrada não é afetada por esses valores extremos. Tá? E aqui tem outro exemplo aqui, ó, a mediana do conjunto. Ó, também eu botei aqui 1, 2, 2, 3, 3, 14. Ou seja, eu botei 1, 2, 5 valores bem pequenos e um bem grande. Né? A média desse conjunto aqui dá 4. E enquanto a mediana dá 2, que é esse valor aqui do meio. Certo? 2, 2, a gente tira a média dá 2. Né? São dois valores do meio, 2 e o 2 dá 2. Então, o que é mais representativo? Vamos supor que fosse, sei lá, salário da população, uma pessoa. O que é mais representativo? O 2 ou o 4? É o 2, né? Porque 4, assim, a média se for 4, ninguém, só uma pessoa ganha 4 ou mais do que 4, que é o 14. Né? Então, o resto da população teria um salário muito maior do que 4. Então, 4 é um valor que não representa o que a maioria da população recebe. Entendeu? Então, o 2 representa muito mais do que o 4. Então, é um valor tipo, digamos assim. Certo? É um valor que representa a maioria das pessoas. Então a mediana ela pode ser um valor mais representativo da maioria dos dados do que a média se você tiver esses outliers, esses extremos aqui. Tá? Eu mesmo já tive casos em que eu calculava o erro, eu ficava olhando lá o erro, né? Várias amostras do erro. Estava bem baixinho. Aí eu ia tirar a média, estava enorme a média. Eu olhava, estava bem baixinho e a média estava enorme. Por quê? Porque de vez em quando acontecia um erro bem altão, assim, divergia, acontecia um erro bem altão. Aí quando eu calculava a média, mas era muito alto o erro quando acontecia. Era muito raro, mas muito alto. Por causa de 10 elevado a 10, um negócio assim. Então a média dava altíssimo, por causa desse um valor que raramente acontecia. Agora, quando eu tirava a mediana, não. Aí isso não acontecia. Esse valor não influenciava tanto. Né? Então a mediana pode ser muito boa nesses casos aí. Tá? Certo? E, bom, essa foi a mediana amostral, né, que eu calculo através das observações. Existe a mediana, que ela é uma variável aleatória também. Tá? Existe a mediana chamada populacional, né, que seria como se fosse estatística, que é um número. Né? Então, a mediana populacional é uma grande característica da distribuição, uma grande teórica. Tá? Assim como a média estatística, a teórica da distribuição, a mediana também. Tá? E já a amostral não, a amostral depende das observações. Tá? Então, no caso da média populacional, no caso de uma variável aleatória contínua, é bem simples, ela divide a função dessa probabilidade em duas áreas, de área meio. Então, aqui é meio e aqui é meio, então essa é a mediana. Tá? Então, essa área aqui é meio, a probabilidade de eu ser maior do que a mediana é 1 meio e ser menor 1 meio também. Então, tá aqui esse exemplo aqui, ó. Quando a distribuição é bem simétrica, essa azul aqui contínua, a mediana está muito próxima da média. Agora, nessa aqui pontilhada, essa aqui pontilhada, ó, é uma distribuição bem assimétrica. É bem assimétrica. Então a mediana está aqui de vez em quando, direita, mas ela está aqui, a mediana. Ela está bem distante da média, que é isso aqui. O modo eu vou falar daqui a pouco. Ela está bem distante, porque é uma distribuição que é bem assimétrica, tem essas caudas pesadas aqui, ó, a cauda demora a cair, então ele puxa a média para um valor alto. E a mediana não é tão influenciada assim. Nesse caso da mediana populacional, assim, ela é um pouco influenciada por esses outliers. Né? A mediana amostral, ela só é influenciada se tiver muito outlier. Se tiver só um outlier aqui, for 9 milhões desse outlier, não vai influenciar em nada a mediana, nada, zero. Tá? A mediana amostral. Tá? Se eu tiver um outlier aqui, ele influencia menos. Entendeu? Então, a mediana populacional é um pouco influenciada menos do que a média normal. A mediana é um pouco influenciada por outliers.
Já a amostral é de zero influência, a não ser que sejam muito outliers. Né? Aí ela seria muito influenciada, mas a populacional ela é um pouco influenciada, tá? Como dá para ver aqui, ó, ela também se deslocou um pouco para a direita, mas não tanto como a média que está aqui, certo? E por fim, se for a mediana populacional, no caso de uma variável aleatória discreta. Bom, esse caso é um pouco mais chato de calcular, se for no caso discreto. Né? Assim, em alguns casos é simples, né? Por exemplo, esse caso aqui, que eu estou dando exemplo aqui, ó, por exemplo. Esse caso é simples, por quê? Porque se eu olhar aqui, ó, isso aqui dá meio e isso aqui dá meio. Somando essas duas probabilidades dá meio e essas três dá meio também. Então, nesse caso aqui é simples, né? A mediana aqui seria 1,5. Aqui, ó, 1 e 2, você tira a média. Esse x1 seria 1, x2 seria 2, seria 1,5. Tá? É porque, no caso, x1 aqui é o maior valor, tal que a probabilidade de ser menor ou igual a x1 é meio. Eu vou calcular a distribuição acumulada, né? Então, aqui, a distribuição acumulada, se menor ou igual a 1, dá, ó, essas duas aqui, dessa parte aqui, dá 1,5. Tá? Então, esse x1 é o maior valor, né? X1, no caso, seria 1. Aí, se eu pular para o x2, não, o x2 já daria a acumulada, né? Você mandaria 75. Então, x2 é 1. E x2 é o menor valor, tal que eu já passo de meio na distribuição acumulada. Né? Então, eu vou calcular a distribuição acumulada, aí eu vejo o momento em que eu passo, em que a minha função de distribuição acumulada passa de meio. Tá? A função de distribuição acumulada tem sempre essa cara assim. Vou abrir aqui para mostrar. Então, o salto aqui, né, foi do 4 para o 3. Ó. Então, foi do 4 para o 3 aqui. Então, a mediana aqui é ser 3,5. Tá? Então, eu olho o ponto onde a densidade de distribuição acumulada passa de 1,5. Né? Então, esse ponto aqui eu vou chamar de... O 3 seria o x1 e o 4 seria o x2. Né? Tá? Então, no caso aqui, ó, o x1 seria isso aqui, seria o 1, seria o ponto onde a distribuição acumulada é meio, e x2 onde a distribuição acumulada passou de meio. Seria o x1 igual a 1, x2 igual a 2. Então, a média é 1,5. Nesse caso aqui deu até bonitinho, porque deu exatamente meio, mas em outro exemplo aqui, por exemplo, se eu for somando aqui, ó, aqui dá 0,12, né, beleza. Vou aumentar aqui, ficou pequeno. Pronto. Agora, essa distribuição acumulada aqui, 0,12 mais 0,35 dá 0,37. Beleza. Aí agora mais 0,18 dá 0,55. Aí passei já. Então aqui eu já passei no meio. Então a mediana aqui ia ser 1,5 mais 1,8 dividido por 2. Daria 1,65. Tá? No caso discreto, eu vejo onde é o ponto onde a distribuição de probabilidade passa de 1,5, acumulada, né? Passa de 1,5. Aí eu pego a média entre esses dois valores, antes e depois de passar de 1,5. Seria o x1 e o x2. Tá? Aí eu pego a média. Tá? Não necessariamente vai dar igual, porque aqui no caso de 1,5, aqui dá bem bonitinho. Ó. Aqui, ó, o x é menor que 1,5 dá 50% e aqui dá 50%. Nesse caso aqui não vai dar. Esse 1,65, ó, ele ser menor do que 1,65 dá 37%. Mas dele ser maior, não vai dar exatamente, nem sempre é possível fazer essa quebra perfeita, tá? No caso da mediana, tá? No caso do discreto, tá? Ok? Beleza? Espero que tenha entendido aí. Então, resumindo, existe a mediana amostral, que eu ordeno as amostras, pego o ponto do meio, se for um número par de amostras, eu pego a média depois. Existe a mediana populacional, que é teórica, essa aqui é uma variável aleatória, e essa aqui, se for contínua, eu pego o ponto onde a FDP possui área, onde eu divido a área da FDP em duas partes iguais, de tamanho mesmo, e se for a média populacional no caso discreto, né, eu pego o ponto onde nem sempre vai ser possível dividir igualzinho, meio a meio, né, então eu pego o ponto onde a distribuição acumulada passou de meio, né, eu vou fazer a distribuição acumulada, quando ela passar de meio, eu pego esses dois valores, antes de passar o x1 e depois de passar x2, a mediana vai ser a média de x1 e x2, tá? Então é isso. E como eu falei, a principal característica da mediana é que ela não é tão afetada por esses outliers, ela não se influencia tanto por pontos muito fora da curva. Tá? Outra observação importante a respeito da mediana é que a mediana, a mediana, ela não é
ela também é conhecida como o percentil 50, ou 50º percentil. Né? O que são percentis? É uma espécie de generalização da mediana. Né? No caso, aqui a gente fala mais normalmente de mediana amostral, mas o raciocínio serviria também para mediana proporcional, mediana estatística. Né? Mas normalmente quando fala de percentil a gente está mais falando de amostral, mas vale para os dois, tá? Então vamos falar aqui como se fosse amostral, tá? Então o percentil seria uma generalização da mediana amostral, né? Então eu posso dividir a população em 100 partes, né? Eu ordeno ela, né? E pego, por exemplo, o primeiro percentil seria o primeiro 1%. Ou seja, eu divido a população em 100 partes e o primeiro percentil seria aquele ponto onde menor do que ele tem 1% dos dados e maior do que ele 99%. E assim vai, né? O 98º percentil, o que é? Porque abaixo dele eu tenho 98% das amostras e acima dele eu tenho 2% das amostras. E assim vai. Tá? Então, por exemplo, o 20º percentil, abaixo dele eu tenho 20% das amostras e acima 30%. E assim vai. Tá? Isso é muito comum, esse percentil na área de saúde, medicina também. Por exemplo, eu postei eu coloquei essa foto aí, porque é a foto de curva de crescimento de crianças, no caso de meninas, né? Se vocês tiverem filho, é possível que a médica ou o médico de vocês deem uma curva dessa. Né? Quando você tem um filho, aqui no caso é para criança já, não é? Existe a curva de recém-nascido e essa aqui é de criança, não é de recém-nascido. Tá? Existe uma curva dessa de 0 até 5 anos, essa aqui é de 5 em diante. Tá? Essa aqui é para criança, não é para bebê. Tá? A médica vai lá, ele vai medindo, vai vendo a curva de crescimento do seu filho, se ele está crescendo de acordo com o normal. Aí o que acontece? Aqui de verde é o P50, é a mediana. Tá? Aqui você tem o P85, P97, ou seja, se você está nessa curva vermelha aqui, é porque você está entre as 97 pessoas, meninos no caso, mais altas dessa população aqui, não sei se é do Brasil, do mundo, enfim. Se você está aqui nessa curva P15, é porque você está entre as 15 pessoas mais baixas dessa curva. O percentil é muito bacana nesse sentido também. Para você, como você se enquadra em relação à população. Tá? Vamos falar também de moda, né? O que é moda? Outro problema que eu tinha pulado, né? Outro problema que pode acontecer também, eu preciso de vantagem da média, é que a média, às vezes, ela não é igual a nenhuma amostra, não é possível uma observação. Certo? A média é igual a um negócio que é impossível obter. Por exemplo, você vai jogar um dado, né? A média dá 3,5. Mas é impossível obter 3,5. Não existe o dado 3,5. Né? Então, em alguns casos, a média pode estar muito longe das possíveis observações. Dá um exemplo aqui. Ó. Se eu tenho uma variável binária que eu posso ter 0 e 10, a média dá 5, se for aqui provável. Né? O 5 está muito longe de 0 e 10. Né? Então, às vezes, isso pode ser ruim, o fato de que a média não é igual a ninguém das observações. Né? Então, e a moda é uma medida de tendência central que resolve esse problema. Esse aqui é o problema específico que eu estou falando agora. Então, o que é a moda? Moda é o valor que aparece com mais frequência. Certo? É o valor mais frequente. Tá? Da mesma forma, a moda pode ser a moda amostral ou a moda populacional, que seria a estatística. Do mesmo jeito, tem a versão amostral e a versão teórica estatística. Vamos para a amostral primeiro. A moda amostral, que é o valor que ocorre com mais frequência no conjunto de observações. É uma variável aleatória também. Tá? Então está aqui. E ela não é necessariamente única. Então eu pego todas as amostras e qual é aquela amostra mais frequente. Então está aqui. Ó. E ela pode ter mais de um. Por exemplo, eu tenho 2 modas aqui nesse meu exemplo aqui. Tá? Então, o simples, a moda é que ocorre com maior frequência do conjunto de observações. Né? Então, ela é sempre igual a uma das amostras. Sempre uma observação, representa uma observação típica. Então, essa é a vantagem. Ela é sempre igual a uma das observações. Tá? E no caso da moda populacional, seria o quê? Seria o valor de x, no qual a densidade de probabilidade, no caso, a variável aleatória contínua, ou a função de massa de probabilidade, no caso, a variável aleatória discreta, né? Assume um valor máximo. Tá? Então, eu pego o ponto máximo, que a densidade de probabilidade ou a função massa ocorre, né? E isso é a moda. Em outras palavras, é o ponto mais provável de ser amostrado, ou com maior densidade de probabilidade. Tá? Por exemplo, aqui, ó, a moda. Aqui, ó. Ele é o picozinho aqui, ó, no caso contínuo. Tá? Então, quando a distribuição é simétrica, então normalmente eu tenho uma moda igual a mediana igual a média. Quando ela é assimétrica, então elas são diferentes. Quanto mais assimétrica, mais a moda e a mediana se afastam. Então eu tenho isso, a moda é esse ponto aqui com maior densidade de probabilidade ou com maior probabilidade. E a moda, nesse caso, também não é única, ela pode ter o mesmo valor máximo em vários pontos. Pode ser uma distribuição que ela cresce aqui, pode ter um segundo
podia ter uma segunda curvinha aqui. Então pode acontecer de ter dois picos do mesmo tamanho. Tá? E no caso discreto, pode acontecer de ter dois pontos com igual probabilidade. Tá? O máximo. Tá? Okay? No caso extremo, a gente fica uniforme. Todos os valores são a média, são a moda. Não é uniforme, né? A densidade de probabilidade é igual, ou a função massa de probabilidade é igual. Então todos são a média. Tá? No caso da distribuição. Então é isso. A média, outra vantagem, a moda, outra vantagem dela é que ela serve mesmo com observações não numéricas. Por exemplo, se eu tenho essas amostras aqui, ó, tá? Eu não posso definir média nem mediano, porque não existe, não é numérico. Tá? Mas eu posso definir a moda nesse caso é laranja, que ela foi, então, teve 3 vezes. Tá? Então ela tem essa vantagem também. Além de ser sempre igual a uma observação típica, ela serve para atributos não numéricos. Ok? Beleza? Então, aqui a gente termina a parte de medidas estatísticas. Então, vamos entrar na nossa última parte desse vídeo, que é funções de variáveis aleatórias. Ou seja, a gente vai estudar o que acontece quando a gente faz uma transformação de variável aleatória. Esse é o último tópico de variáveis aleatórias. Né? No próximo módulo, a partir do próximo vídeo, a gente vai ver variáveis aleatórias multidimensionais. Certo? Esse é o último tópico de variáveis aleatórias unidimensional. Tá? Então, o que acontece quando a gente faz uma transformação de uma variável aleatória? Seja x uma variável aleatória e g de x, né, y de x uma função real. Né? Então, a gente pode aplicar essa função na variável aleatória, ou seja, o y, que é o g do x, onde a entrada em x é uma variável aleatória, também é uma variável aleatória, ou seja, nós temos aqui o espaço a mostrar, a variável aleatória mapeia isso em um número, né? Aqui. E aí agora esse g de x vai mapear no rx no ry. Tá? Ok? Bom, de forma genérica, o que a gente quer fazer agora, basicamente? A gente basicamente vai ver agora como achar a função de distribuição acumulada, ou a função de probabilidade, da variável aleatória y em função da FDA ou FDP da variável aleatória x. Basicamente isso que a gente vai ver agora, tá? No final a gente vai ver o caso discreto, tá? Então, isso, o jeito mais simples de fazer seria, digamos assim, na mão, né? Seria o quê? A função de distribuição acumulada do y, né? A probabilidade do y ser menor ou igual ao yzinho, né? Yzinho é um valor específico, yzão é a variável aleatória. Então eu substituo yzão por isso, né? Tá? Então, a maneira mais simples é fazer por pura substituição. Às vezes dá para fazer bem facinho, né? A gente simplesmente substitui, né, e acha isso aqui. Tá? Às vezes dá para fazer facinho. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui facinho. Tá? Uma transformação chamada afim. A transformação afim é uma transformação linear desse tipo aqui, como uma reta. Né? Tá? Então, nesse caso aqui, quem seria a FDA do y? Dada por isso aqui, né? Tá aqui, pela mesma equação ali. Então, nesse caso aqui, eu ia fazer o que? Simplesmente eu ia transformar, eu pego aqui, ó, eu vou pegar esse meu g de x aqui, e eu substituo aqui esse g de x aqui, bem aqui, ó. Então ficaria, deixa eu escrever aqui, ficaria nesse caso, ó, probabilidade igual, peraí, deixa eu botar aqui melhor, texto livre, cadê? Já está apertado. Igual, aumentar de tamanho, igual a probabilidade de ax mais b menor ou igual a y, né? Aqui é menor ou igual a y. Tá? Então o que eu faço aqui? Aqui eu vou só trocar, né? Eu vou passar o b para cá, menos b, passo o a dividindo, dividido por a, certo? Dá isso aqui, essa equação aqui. Tá? Ou seja, eu simplesmente fiz uma substituição de variáveis, peguei a FDA, a densidade acumulada do meu x, né? Eu fiz a substituição, isolei o x, né? Aqui é y em função de x, aqui é x em função de y. Isolei e obtive isso aqui, ou seja, a minha função de distribuição acumulada do y é a função de distribuição acumulada do x no ponto, em vez de usar x, eu boto y menos b dividido por a. Isso é isso, é só uma mera substituição em que eu substituí o meu y, né,
pela função normal, aí isolei o x, né? Eu pego aqui, como é uma função que tem inversa, né? Uma função extremamente crescente, eu posso isolar o x aqui. Isolando o x, eu substituo na expressão do f de x. Na expressão do f de x aqui, ó. Tá? Enfim, isso aqui. Isso aqui porque ela é extremamente crescente, positiva. Se fosse negativo, o que acontece? Se fosse negativo, ia dar esse caso aqui, ó. O que acontece? Só fez trocar o sinal. Por quê? Olha, para o y ser maior que o yzinho, certo? Eu quero que o y seja maior. Certo? Então, como a função é decrescente, certo? O x teria que ser menor, certo? Desculpa, o x teria que ser, eu quero que o y seja menor, então o x tem que ser maior, né? Para o y ser menor, né? Menor ele tem que estar à direita, né? Então o x tem que estar à esquerda, porque a função é decrescente. Então o x sendo maior do que isso aqui, vai me dar um y menor do que o yzinho, entendeu? Então há essa inversão de sinal aí, por conta do fato da função ser estritamente decrescente. Só isso. Então, só mudo desse caso aqui, que é estritamente crescente para estritamente decrescente, que eu tenho que ver essa inversão de sinal. Que o y tem que ser menor, o x tem que ser maior. Tá? Isso aqui, no caso, seria a função de distribuição acumulada complementar, né? Isso aqui é 1 menos a FDA do x. Do x não, FDA de y de menos b dividido por a. Eu pego a FDA então isso aqui seria, eu pego a FDA do x, faço 1 menos a FDA do x, só que no lugar do x eu substituo por 1 menos y menos, desculpa, 1 não, 1 y de menos b dividido por a. Formalizando isso aí, eu tenho isso aqui, ó. Para uma função estritamente monotonicamente, né, crescente, tá? Eu tenho isso aqui. Aí eu vou simplesmente pegar a FDA do y, é simplesmente a mesma FDA do x, só que eu vou isolar o x aqui. Ó, esse g menos 1 de y é o x isolando. Ó. Eu vim para cá, g de menos elevado a menos 1 do y. Ou seja, eu isolo o x e deixo ele em função do y. Aí eu substituo isso na função distribuição acumulada, que foi o que a gente fez aqui. Então, quando a função é monotômica, é bem facinho, certo? Eu posso só simplesmente, se esse g tiver um inverso, é o caso de monotômica, nas funções monotômicas tem inversa sempre. Então, eu isolo o x aqui na função y igual a essa função aqui, eu isolo o x, né? Dessa forma aqui, tá? E aí eu substituo simplesmente a expressão do x, na FDA do x eu substituo, tá? E se for monotonicamente, se for crescente, né? Se a função for crescente, se for decrescente, tá? Aí, em vez de achar, aí esse sinalzinho aqui vai mudar, vai ficar assim, ó. Certo? Vai mudar. Em vez de ser menor ou igual, vai ficar maior ou igual. Tá? Porque monotonicamente decrescente, ou seja, se o x, né? Se eu quero o y menor, se eu quero que minha variável aleatória y menor do que um certo yzinho, então é porque o x tem que ser maior do que isso aqui. Certo? Porque eles trocam de sinal, digamos assim. A função é decrescente. Tá? A função é decrescente, para ela ser maior, para ela ser menor, né? O x tem que ser maior. Para o y ser menor, o x tem que ser maior. Tá? Então essa inversão aqui eu faço a mesma coisa, só que no final, ó, eu vou achar, em vez de eu achar a FDA, eu acho o complemento dela. Certo? Se eu não fizesse isso aqui, se eu fizesse só isso aqui, ó, só isso aqui, isso não seria a FDA, seria o complemento dela, a probabilidade de ele ser maior. Então eu boto um menos para ficar igual a FDA. Bom, então é isso. Para casos de funções monotônicas, dá para fazer isso, é bem tranquilo, tá? Ok? A gente pode até generalizar através desse teorema aqui. Ó. Esse teorema é bem poderoso, bem legal, que diz o seguinte. Isso aqui é direto ao FDA, né? Isso aqui normalmente a gente acha direto ao FDA. Tá? Para achar a FDP, tem esse teorema aqui de baixo. Tá? Isso aqui é a distribuição acumulada para achar a FDP. Eu posso também derivar isso aqui, mas lembre, quando eu derivar isso aqui em relação a isso, eu tenho que derivar essa funçãozinha de dentro também, né? Regra da cadeia. Tá? Então, para achar a FDP, eu posso simplesmente derivar isso aqui e achar a FDP. Derivo em relação a y, mas eu vou ter que derivar o x, essa função e isso aqui, né? Regra da cadeia. Tá? Regra da cadeia. Bom. Tem uma outra forma que é o seguinte, para achar diretamente a FDP, é usar essa expressãozinha. O que essa expressãozinha diz aqui? Ó? Que a função densidade de probabilidade do y é a função densidade de probabilidade do x dividido pelo módulo da derivada da função g. Certo? E aí eu vou substituir uma coisa, o x pela inversa. Eu vou isolar o x na função g y igual a g de x. Estou chamando esse g a menos 1. E aí eu substituo. Tá?
De onde é que vem isso? Vem da seguinte forma, ó. Imagina que a FDP do x, tá? Imagina que essa função monotônica, tá? Estou supondo que ela é monotônica, certo? Ok? E aqui a variável y, tá? Então temos os três aqui, a FDP do x, a FDP do y e a função aqui, ok? Então o que acontece? Isso aqui, ó, isso aqui é uma aproximação da probabilidade dessa probabilidade. Se eu multiplico a função densidade de probabilidade pelo Δx, eu obtenho essa área aqui. Então isso aqui é a probabilidade de eu cair nesse intervalo aproximadamente, né, porque a função não é uma constante. Então isso aqui é uma aproximação, ó, isso aqui, tá? É uma aproximação da probabilidade de eu cair dentro desse Δx, certo? Se ela é monotônica, isso aqui vai equivaler a um certo Δy, tá? Então, se ela é monotônica, é igual a Δy, ou seja, é como se eu caísse numa certa região aqui, y de x, ó, e fosse mapeado para essa região aqui, mais escurinha. Então, a probabilidade de eu cair nessa região Δx, existe uma região Δy que equivale a essa região Δx, tá? Então, a probabilidade de eu cair nessa região Δy vai ser a mesma de eu cair na região Δx, elas são equivalentes. A região Δx é mapeada na região Δy por essa função, tá? Então, mapeando essa função, esse x1 e x2 vai dar esse y e y2 aqui, tá? Então, a probabilidade de eu cair no Δx é a mesma de eu cair nessa Δy aqui, tá? Então, a probabilidade de eu cair no Δy, a área de forma aproximada, a área é dada por isso. De forma aproximada, né? Y mais Δy. Então, a probabilidade de observar x no intervalo x mais y é a mesma de observar y nesse intervalo aqui, ó. Então, essas probabilidades de eu cair, elas se igualam. Elas são aproximadamente dadas por isso e por isso. Quando é que elas se tornam iguais? Elas se tornam iguais quando eu pego o limite a zero. Aí sim, eu tenho igualdade. Quando eu pego o limite de Δx tendendo a zero, eu tenho igualdade. Bom, quando eu tendo a zero, esse delta vai virar um dx, né? Por que eu coloquei o módulozinho, né? É porque pode ser positivo ou negativo. Quando for crescente, não precisa desse módulo. Quando for decrescente, eu coloco o módulo, tá? Porque esse Δx pode ser positivo e o Δy negativo, e assim vai, tá? Enquanto uma cresce, a outra decresce, enfim. Aí eu coloco esse módulo aí, certo? Enfim, bom, isso vai virar dx isso dy, tá? Aí eu chego nisso aqui, ó. Chego nisso aqui, primeiro nisso, ó. Tá? Então eu vou passar o dx para baixo e chego nisso aqui, tá? Isso aqui é a derivada do y em relação ao x, ou seja, do g de linha, tá? Eu tenho isso aqui. Só que agora é uma função de y, então eu tenho apenas aqui, ó, essa formularia da equação, essa variável deve ser expressa em termos de y. Então eu pego a inversa, eu isolo e aí substituo. Então essa aqui eu só tenho que substituir o x, né, em termos de y, dá isso aí, tá? Isso aqui dá a mesmíssima coisa disso aqui. Tá, pessoal? Vou até botar esse exemplo agora, certo? Deixa eu ver se é esse exemplo aqui. Tá aqui, exatamente, esse mesmo exemplo aqui, ó. Vou fazer esse mesmo exemplo ali que eu fiz, só que agora usando essa expressão aqui, ó. Tá, esse é o mesmo exemplo lá, a mesma transformação, ó. Só que agora eu estou supondo o A positivo, tá? Então aqui eu vou derivar, ó, tá aqui, ó. Quem é a derivada do g de x, né, do y, é simplesmente A. Então fica simplesmente A aqui, ó, 1 dividido por A. E aí o x eu substituo, eu vou isolar o x aqui, né? Então vai ficar o x é igual a y menos b dividido por a. Deu a mesma coisa, tá? Deu a mesmíssima coisa. Ok? Beleza? Tranquilo? Okay. Um outro exemplo dessa expressão, ó, é isso aqui, ó. Imagina essa probabilidade aqui que foi inventada, não é nenhuma conhecida, tá? E aí eu tenho essa transformação aqui. Ele pede para achar a FDP dessa variável u, transformada aqui, né? Então, o que ele faz? Primeiro, né? Eu vou calcular a derivada disso aqui, que eu vou precisar dessa função aqui, g de x, ó. A função g de x, no caso, é isso. Então, calcular a derivada, dá 1/3, né? Dá menos 1/3, desculpa, dá menos 1/3. Calculo a inversa dele também, né? Eu passo 3 para lá, o g de x é u, né? Fica 3u, né? E passo o x, fica isso aqui, a inversa. Aí só usando ali, ó, eu vou pegar, usando essa expressão aqui, ó, o f de x, coloco aqui a derivada e substituo. Agora eu substituo o x por isso aqui, por 12 menos 3u. Beleza, só isso aí. Então, bem tranquilozinho, uma formazinha pronta, mas que grosso modo é a mesma ideia disso aqui, ó. Certo? Tá? A diferença é que com essa ideia aqui eu calculei a FDA, lembra? Só que eu calculei a FDA. Certo? Se você fosse fazer isso aqui,
vai dar a mesma coisa, tá? Usando essa expressão fechadinha, usando essa ideia que eu falei, dá a mesma coisa. Com a diferença que aqui eu estou achando diretamente, nessa expressão aqui, nesse teorema, eu estou achando diretamente a função de densidade e probabilidade, enquanto que aqui eu achei a FDA, a acumulada. Para achar a FDP, eu teria que derivar isso aqui, usando a regra da cadeia. Tá? Bom, aqui a gente estava assumindo até então, e tudo que eu falei aqui era que era estritamente crescente, na verdade, uma correspondência bionívoca, que a gente chama, né? Ou seja, para cada valor de x tem um valor de y. Não existem dois valores de x que dão o mesmo y. Tá? Certo? Que a gente chama de estritamente crescente ou estritamente decrescente, né? Ou correspondência bionívoca. Tá? Mas isso não acontecer, se essa função não for bionívoca, né? Ou seja, para um dado valor de x existe mais de um valor de x. Para um dado valor de y existe mais de um valor de x que leva aquele valor de y. Então, nesse caso, o que a gente faz? Então, nesse caso é o seguinte, é como se a gente fosse quebrar a nossa v de x em duas partes. Tá? Como se fosse quebrar em duas partes. Por exemplo, aqui, um certo x1 e um certo x2 levam ao mesmo valor de y. Tá? Então, aqui é como se a gente quebrasse em duas partes. E aí a gente aplica aquele mesmo resultado, esse mesmo resultado aqui, só que em duas partes. Tá? É basicamente isso que está dizendo. Quando a equação tem duas raízes, se essa equação tiver duas raízes, nesse ponto aqui, num certo ponto ela tem duas raízes. Então, na verdade, era para ser até yzinho aqui. Na minha visão, era para ser yzinho e xzinho. Tá? Então, se o yzinho igual a g de xzinho tem duas raízes, duas soluções, então... Mas enfim, besteira. Enfim, então aqui eu faço isso. Eu quebro em duas partes e aplico aquele mesmo resultado nas duas partes da anterior. Certo? Como eu falei, eu vou quebrar a função em duas partes, cada um vai ter uma única raiz. Tá? Agora sim, né, nessas duas partes que eu separei, existe uma relação unívoca entre x e y. Agora, se eu pegar só essa metade da direita, ela é estritamente decrescente, a metade da esquerda é estritamente crescente. Certo? Como o x só vai estar ou de um lado ou de outro, né? Eu estou chamando de... Aí eu faço isso. Aí eu aplico aquele mesmo resultado, ou seja... Voltando aqui, aquele mesmo resultado aqui, eu falei que a probabilidade de eu cair nesse ΔX é mesmo de cair no ΔY, né? Aqui vai ser o contrário. A probabilidade de eu cair no ΔY é a probabilidade de cair ou no ΔX1 ou naquele outro ΔX. No caso aqui vão ter dois ΔX, né? Os dois levam nessa áreazinha ΔY. Então, a probabilidade de eu cair no ΔY é a de eu cair nesse aqui ou nesse, ou seja, mais, né? Num ou no outro. Então fica mais, né? Ou no outro. Mas como eles não têm sobreposição, então a probabilidade de eu cair nessa áreazinha é a probabilidade de cair nessa áreazinha ou nessa áreazinha. Nessas duas áreazinhas aqui, no caso, seriam essas duas aqui, né? Essa áreazinha aqui. Tá? Ok? Então por isso que tem a soma. Então, aqui dizer que a probabilidade de eu cair nesse intervalo ΔX2 mais a probabilidade de eu cair no intervalo ΔX1 é a probabilidade de eu cair no intervalo de ΔY. Tá? Certo? E os dois, ΔX1 e ΔX2, levam ao mesmo Y. Tá? Então eu somo. Então basicamente é simples a ideia. Eu divido o gráfico em duas partes e aplico essa mesma expressão nas duas partes. Vou mostrar aqui um exemplo, que é um exemplo clássico também da função x ao quadrado. Aqui é até mais difícil que tem esse a e b, mas enfim. O exemplo clássico é só considerar y igual a x ao quadrado, mas enfim. Vamos considerar que essa transformação agora é essa. Y é igual a x ao quadrado mais b. Certo? Então eu quero que encontrar a FDP de y em função da FDP de x. Então está aqui. Tá? Eu vou fazer de duas formas. Essa aqui, tá? Eu vou fazer na mão, usando a FDA, achar a FDA na mão, e depois vou fazer usando aquela expressão lá, para ver que dá a mesma coisa, tá bom? Então, vamos fazer primeiro na mão, usando essa mesma abordagem aqui, que eu falei lá no começo. Essa abordagem aqui, de simplesmente substituir e achar a FDA na mão, tá? Então, vamos lá. Aqui, nessa primeira parte... Deixa eu ver se está gravando. Ok. Nessa primeira parte, tá aqui, Então, a FDA do y, a probabilidade de y menor do que y, aí eu substituo o y por isso aqui, tá? Beleza, tá? Então, o que aconteceu? Aqui eu isolei. Então, para isolar, só para a gente saber aqui, eu isolei o x, né? Então, ficou assim, ax ao quadrado mais b menor ou igual a y, né? Aí eu vou passar, deixa eu aumentar aqui. Aí eu vou passar o b para esse lado, menos b, passo o a dividindo, né? Divido por a,
tiro a raiz. Aí quando eu tiro a raiz, obviamente, né? Pode dar maior. Por isso ele colocou um módulo aqui, né? Então isso aqui na verdade é como se fosse isso. Ó. Ele tem que ser menor ou igual a isso, ou maior ou igual a menos isso. Né? Então isso aqui, ó, a mesma coisa, então o módulo aí, que eu tirei a raiz, é isso aqui, ó. Tá? Tirei a raiz, tá? Ok? Então deu, ó, a probabilidade do x estar aqui nesse intervalo, ora, a probabilidade de eu ser menor do que isso aqui, só essa probabilidade aqui vai me dar isso aqui, ó. Tá? Então, essa probabilidadezinha aqui me dá isso aqui. E essa probabilidadezinha aqui, a probabilidade do x ser maior do que isso, né? De ser menor, eu tenho que subtrair a probabilidade de ser menor, né? A probabilidade do x estar entre A e B é a FDA do B menos a FDA do A, né? Certo? Vou repetir. A probabilidade do x estar entre A e B é a FDA no ponto B menos a FDA no ponto A. Então, a FDA no ponto B e a probabilidade do x ser menor do que isso, eu estou subtraindo, dá isso aqui. Dá isso aqui. Então, eu subtraí a probabilidade de achar esses dois valores. Beleza? Então, achei, digamos assim, na mão, bem facinho. Agora eu derivo, né, para achar a FDP eu derivo. Então, quando eu derivo, eu acho a FDP do x, só que eu tenho que derivar a parte de dentro, né? Certo? Eu tenho que derivar a parte de dentro. E deu isso aqui, derivar da parte de dentro, né? Quando a gente deriva uma coisa do tipo raiz, né, que é elevado a menos 1, né? Quando a gente deriva aqui, ó, por exemplo, se eu tenho f de x é igual a x elevado a 1 meio. Quando eu faço f' x, esse 1 meio cai, né? Fica 1 meio, aí x elevado a menos 1 meio. Tá? Então eu usei esse resultado aqui, né? Aí por isso que isso aqui foi aqui para baixo. Ele foi aqui para baixo, tá vendo? Tá? Esse 1 meio apareceu aqui, por conta desse 1 meio aqui. Não coloquei aqui o quadradinho, peraí. Esse 1 meio aqui, ó, apareceu aqui, esse 2 aqui. E esse A, porque depois eu tenho que derivar esse A aqui também, né? Depois, no caso aqui, esse x é só x, mas no caso aqui, esse x aqui não é outra função. Eu vou aplicar a regra da cadeia duas vezes. Tá? Aí aparece esse A aqui. Então, beleza. Aqui eu fiz, digamos assim, na mão, né? Através da FDA, deriva a FDP. E a outra forma de fazer é diretamente usando essa expressão aqui. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Usando essa expressão, ele tem duas raízes, eu vou achar as duas raízes, ó. Tá? Eu vou achar as duas raízes, tá? Então, ele vai ter dois termos. Então, o primeiro termo aqui eu isolo, o segundo termo eu isolo. Ó. Então, quando eu for isolar, eu isolo separadamente. Essa primeira parte aqui, quando eu for isolar o x, ó, certo? O x aqui, quando eu for isolar o x, um vai ficar com sinal de mais e a outra parte com sinal de menos. Ó. Então, um x ficou com sinal de mais aqui e outro com sinal de menos. Tá? Então, é só substituir aqui e derivo. Ó. Tá? Só derivo. Aí eu acho a derivada desse g de x, aí algo processo semelhante. A derivada é muito parecido com o que eu acabei de fazer. Tá? Derivo e acho. Bom, aí vocês fazem as contas em casa, mas essa é só a ideia. Também não quero me estender muito aqui nessas contas, não, tá? Mas lá no meu, tem essas duas formas de fazer. Depois a generalização, que eu acho que eu nem vou colocar esse exercício para vocês, essa generalização, mas se for uma função mais não linear ainda, aqui no caso, só tem dois pontos, só tem uma função de ordem 2, né? Então ela é uma parábola, né? Então só tem dois pontos aqui, duas raízes. Mas se for uma função mais complexa com mais raízes, é só você dividir o gráfico em n partes. Você divide em n partes e aplica a mesma expressão em n partes. Tá? Essa é a ideia. Não sei se eu vou passar exercício para vocês disso, não, mas fica aí a ideia como curiosidade, tá? É bem tranquilo. Ok? E bom, eu estava falando de variáveis contínuas, né? Como achar FDP e FDA de variáveis resolutórias contínuas, né? Quando há uma transformação. E se for discreta? Bom, discreta é a mesma coisa, tá? Se for discreto, o que vai acontecer? Vou começar dando um exemplinho aqui, bem simples, tá? Vamos supor que uma variável x, ela assume os valores, vou aumentar aqui, porque o padrão é bem pequenininho. Vamos supor que ela assume os valores, sei lá, 0, 1, 2, 3, tá? Com probabilidades iguais, uniformes, certo? 1/4, tá? Aí vamos supor que y
Ixi, droga. 0, 1, 2, 3. Aí vamos supor que o y, mas está difícil aqui, viu? O y, que é o g de x, né? Seja, por exemplo, x ao quadrado. X ao cubo, vai, não faz. Então, quem são os possíveis valores de y? Então, agora, o y vai assumir simplesmente os valores 0 com probabilidade de 1 quarto, 1 com probabilidade de 1 quarto, aí 2 ao cubo 8 com probabilidade de 1 quarto, 3 ao cubo 27 com probabilidade de 1 quarto. Certo? Se for uma função bionível, eu faço simplesmente o seguinte, na verdade, eu vou pegar e aplico a função diretamente nesses valores, x1, x2, x3, x4, entendeu? Essa função g de x eu aplico diretamente nos valores. Certo? Se acontecer de um certo g de x1, não acontecer, desculpa, de um certo g de x1 dar igual ao g de x2, beleza, então a distribuição, eu vou com as mesmas probabilidades, né? Seria isso aqui, ó, que é o que eu digo, que é o que eu escrevo até aqui essa segunda linha, ó. A probabilidade, função de massa do y é igual à probabilidade do g de x transformado. Então eu pego simplesmente, eu aplico o g de x no x1, no x2, no x3, no x4. E se não der igual, o g de x1 não der igual ao g de x2 nenhum, então beleza, então eu tenho simplesmente essa linha aqui. Se acontecer de dar igual, por exemplo, vamos supor que fosse x ao quadrado e eu tivesse aqui menos 1 também. Menos 1. Eu acho que é exatamente esse exemplo que eu vou dar. Pronto, exatamente o exemplo que eu vou dar aqui. Ó. Então, vamos supor que ele pode assumir esses 5 valores aqui com iguais probabilidades, certo? E a função é 2 vezes o módulo de x, tá? Então, para começar, qual o range, né? Quais os possíveis valores que o y alcança? Ele vai alcançar o que? O módulo, 2 vezes o módulo. Então, vai dar 2, 0, 2... 4 e 6. Então, o 0 apareceu 2 vezes, o 2 apareceu. Então, dá isso aqui, esses valores. E quais as probabilidades associadas? Ora, a probabilidade de dar 0, né, é só se o x for 0, ou seja, 1/5. Eu vou pular aqui, a probabilidade de dar 4 é só se o x for 2, a probabilidade de dar 6 só se o x for 3, né? Mas a probabilidade do y ser igual a 2, eu tenho que somar a probabilidade do x ser igual a menos 1 a 1. Certo? Porque o x menos 1, o x1 vai me dar um y igual a 2. Então, eu somo as probabilidades. Então, no final das contas, vai dar isso aqui, ó. Para o y ser 0, 4 ou 6, eu tenho a probabilidade de 1/5. E para ser x, ou uma delas, né? Não qualquer uma delas. E a probabilidade do x ser igual a 2, do y ser igual a 2, desculpa, é 2/5. Então, se acontecer de... tá aqui, ó. Se acontecer de ter dois y, né? 2x que levam ao mesmo y, eu somo as probabilidades desses x. Desses y, desculpa, né? Que é o que está escrito aqui, ó. A probabilidade de um certo y é a soma das probabilidades do x, né, que me levam no mesmo y. Tá? Bom, espero que tenha ficado claro. Com aqui a gente termina esse vídeo, tá bom? E como eu mencionei, a partir da próxima aula a gente vai ver variáveis aleatórias multidimensionais. Um abraço.